وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, você ligado aqui no nosso CoachCast, o podcast oficial do Coach Verde. Eu sou Gabriel Salaf, essa é a 46ª edição do nosso podcast e hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre Copa da Ásia. Já temos os semifinalistas definidos, vamos falar dos jogos das quartas de final que pegaram fogo, de quem ficou pelo caminho e, claro, de quem avançou, quem são os favoritos para chegar na grande final. Antes de começar, eu queria pedir desculpas a você que escutou o podcast 45 e não gostou do som, eu também não gostei, aconteceram alguns problemas técnicos, peço perdão, a gente tenta melhorar, a gente tenta fazer um trabalho melhor para você, mas infelizmente o último podcast saiu daquela forma. Lembro você para você seguir a gente nas suas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @CoachVerde, tem muito conteúdo saindo para vocês lá todo dia. Também faço um convite para você se inscrever aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário, participe da nossa interação aqui embaixo também, né, que a gente tem no Spotify. E claro, para a gente até melhorar, não ter tantos perrengues assim, seja um apoiador do Coach Verde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a construir um projeto melhor, a se estruturar, a melhorar cada vez mais esse projeto que é feito para você, amante de futebol de seleções. Tá certo? Dado o papo, vamos agora para os confrontos. Hoje vai ser eu sozinho mais uma vez. Peço que vocês tenham compreensão comigo. Espero que dessa vez o som seja melhor e não tenha problemas. E vamos lá falar sobre esses jogos de quarta de final da Copa da Ásia, começando com a partida que abriu tudo na sexta de manhã. Tajiquistão 0, Jordânia 1. Vamos manter aqui do nosso preceito, né, de falar quem caiu primeiro, né, quem foi eliminado, depois a gente fala do time classificado quando chegar no confronto da semifinal. Tajiquistão, sem dúvida alguma, ele vai perder um pouco desse fator de ser a maior surpresa da competição, muito porque a Jordânia vai ser considerada isso, né? A Jordânia chegou na semifinal, ninguém esperava uma Jordânia na semifinal, né? E a Jordânia vai ganhar, vamos dizer, os louros de ser a grande surpresa do torneio, chegando numa semifinal, ainda mais passar para a final. Mas o Tajiquistão, por ser a primeira seleção na história, tirando a Austrália, e a Austrália a gente pode até entender, porque é um contexto completamente diferente, né? Os australianos chegaram na Oceania já com essa pinta de time grande. É o primeiro time a chegar nas quartas de final logo na sua primeira vez na Copa da Ásia, conseguir fazer grandes jogos, né? Porque não é que o Tajiquistão foi uma seleção que passou numa bola vadia, passou num lance qualquer, se trancou e fez um gol no contra-ataque, não. O Tajiquistão chegou até as quartas de final jogando bola e foi eliminado jogando bola. Isso também é um ponto muito interessante da gente se observar. A equipe do Petar Sagic conseguiu mostrar um futebol interessante, aquilo que a gente esperava já antes da competição. A gente falava, e quem acompanhou as prévias aqui do Coach Verde, também os podcasts durante a competição, a gente falava, o Tajiquistão é uma equipe que está em evolução, está em crescimento. Eu citava isso até ano passado, né? Nas eliminatórias, que o Tajiquistão era uma equipe de ficar de olho no grupo que está nas eliminatórias, e não deu outro. É uma equipe muito interessante, teve vários jogadores aí de destaque na competição, conseguiram fazer grandes jogos, né? Teve alguns jogadores que sumiram nessa fase de mata-mata, que foi o caso de Zaglov, né, que não fez uma grande partida contra a seleção dos Emirados Árabes Unidos e também não apareceu no jogo contra a Jordânia. Pecou mais uma vez aquilo que a gente fala desde o primeiro jogo, né, contra a China, que é o nervosismo que há para fazer gol. O Tajiquistão é uma equipe que parece que tem muita dificuldade em fazer gols e não é uma característica do time. Foi uma característica durante essa competição. Se a gente for pegar o jogo contra o Paquistão nas eliminatórias, o último jogo antes da competição, tirando os amistosos preparatórios, a gente estão ganhando 6-1, jogando muito bem. Então, acredito que foi um momento dessa competição, acredito que foi algo da Copa da Ásia, o nervosismo causado pelo torneio, digamos assim, e não por conta de ser uma característica do time, como por exemplo a da Palestina, né? Então, fica essa observação, né? O Omar Bayev fazendo grande jogos, Trukov também, acho que é um jogador que a gente tem que destacar, porque
ele é um cara que joga no país e joga em outro time que não é o Istiklal, que é muito raro, né? Tô até contando aqui com os olhos rapidinho, são apenas 4 jogadores, perdão, que jogam, não, tem mais alguns, mas que jogam, mas são poucos que jogam no Tajiquistão e não jogam no Istiklal, e com a diferença também é que eles não passam de um por clube, né? Pelo que eu estou vendo aqui na lista do Tajiquistão. É um do Stara Chavan, um do Escata, um do Kutchot, que é o time que joga o Shurukov, um do Regar e um do Kosilut. Então, são times bem, vamos dizer assim, são jogadores bem selecionados. Né? Fica esse lamento, porque eu acho que o Tajiquistão mostrou força para passar, mostrou futebol para isso, né? Para chegar até uma semifinal, jogou bem contra a Jordânia, e é interessante a gente observar esse confronto, porque é um confronto, vamos dizer assim, que está decidindo uma vaga no grupo com a Arábia Saudita, em teoria. Né? A gente espera que a Arábia Saudita consiga avançar de fase, né, no grupo das eliminatórias, já saiu com 2 vitórias. O Tajiquistão e Jordânia estão disputando essa outra vaga. E o Tajiquistão empatou com a Jordânia, né? Foi um jogo igual, parelho, nas eliminatórias, esse jogo também. A vitória da Jordânia foi pro gol contra. O Tajiquistão conseguiu até pressionar para tentar um empate, mas sem sucesso. Vamos ver se o Tajiquistão vai ter força. Lembrando que o Tajiquistão, para avançar, vai ter que conseguir um resultado com a Arábia Saudita, e acho que isso é possível, pelo nível que a seleção demonstrou em campo. E também conseguir um resultado com a Jordânia na Jordânia, já que o jogo de ida foi no Tajiquistão e terminou em empate. Mas, de qualquer forma, o Tajiquistão mostra essa evolução em campo. E é um candidato sério a voltar para 2027. Seja pelas eliminatórias, passando de fase, que seria histórico, passando por uma terceira fase das eliminatórias, que garante vaga na próxima Copa da Ásia, ou pela repescagem, né, pelas eliminatórias da Copa da Ásia, propriamente ditas entre as seleções que não chegaram na terceira fase das eliminatórias asiáticas. Tá certo, pessoal? Agora a gente passa para o segundo confronto do dia, na qual tivemos a classificação da Coreia do Sul contra a Austrália. E a gente tem que falar da Austrália, porque a gente cantou isso, né? Que ia ser o confronto que a Austrália queria, esse duelo com a Coreia do Sul, que é o jogo que a Austrália joga para trás, esperando o adversário, e sem precisar propor o jogo, que a gente sentiu que era uma dificuldade da equipe dos soqueiros, né? Tanto que no jogo contra a Indonésia, quem propõe o jogo é a Indonésia. E a Austrália sente mais a vontade de ganhar por 4-0, aproveitando as chances que tem. E é incrível que, como jogando dessa forma, a gente percebe que a Austrália cria mais. A Austrália criou muito mais do que nos outros jogos. A Austrália levou muito mais perigo do que nas outras 4 partidas na qual ela era a favorita, na qual ela tinha que propor o jogo, na qual ela tinha que criar oportunidades. Ela não conseguia criar oportunidades. Eu vou até fazer um cálculo aqui rapidinho, eu peço até perdão, porque eu não me preparei, né, com relação a isso. Foi uma ideia que surgiu na minha cabeça nesse exato momento. Vamos passar aqui. Contra a Indonésia foram 7 chutes no gol, e 7 finalizações, perdão, e 4 gols, né? Sendo que 4 no gol, 4 gols, mas sendo que apenas 3 foram gols, né? Primeiro foi um gol contra. Aí contra o Uzbequistão foi 8 chutes e apenas 1 gol, olha só, foi o gol, inclusive. Contra a Síria, a Austrália chutou apenas 10 vezes e apenas 1 chute foi um gol. E contra a Índia, eu lembro que foi bem pouco. Ainda contra a Índia foi um pouquinho mais, foram 28 chutes, mas só apenas 6 ao gol. A gente lembra que foi um jogo que a Austrália teve dificuldade de chutar porque muitos chutes foram bloqueados. Já nesse jogo contra a Coreia do Sul foram 13 finalizações e 5 foram no gol. Ou seja, a gente vê uma proporção maior, a gente vê uma Austrália chegando mais. Eu falei dessa finalização aqui, não tem aqui, né, onde eu estou vendo os chutes bloqueados, mas foram muitos chutes bloqueados. Somente 6 foram pro gol, mas também poucos foram para fora. Ou seja, tirando a estreia contra a Índia, que a Austrália era obrigada, basicamente, pela Índia ficar no ataque, a Austrália criou mais que nos outros jogos. Né? Até mesmo no jogo que ganhou de 4-0 e jogando da maneira que quer jogar. Finalizou mais que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul chegou 12 vezes ao gol. E a gente viu uma Austrália mais solta. Só que aí aconteceu um erro do Miller. Aconteceu primeiro o erro do Duque. Não pode perder gol sem goleiro nas quartas de final. Ali, pra mim, a bola tava cantada, né? Você jogando com um time que tem um craque, no nível do som, um cara que tá se destacando, que é o Lee Kang-in, você tem a chance de matar o jogo, você não pode. O Duque perdeu 2 gols ali, com meu amigo, na segunda etapa, era pra matar o jogo, pregar o caixão. E nos acréscimos, o Miller acabou se precipitando, o Yuri Casares, no minuto da Copa da Ásia, até falou que foi um pênalti besta. Eu concordo com ele, não precisava daquele pênalti, o som tava na linha de fundo, o som ia talvez fazer um cruzamento, e a zaga da Austrália tava passando tudo, o Soltar tava jogando muito bem.
uma falha individual, um gol, e a Austrália não conseguiu se recuperar na prorrogação e ainda teve a sorte, entre aspas, de ter um jogador expulso, né? Então, tudo que já estava ruim piorou para a seleção australiana e os socheiros dão um adeus, e um adeus bem amargo, porque, óbvio, poderia ir mais longe, o confronto prejudicou, mas acho que pelo fato de estarem com a vaga na mão e terem a chance de matar o jogo. Mas isso prova, né, o que a gente fala, que a Austrália gosta desse tipo de jogo. A Austrália, talvez, numa semifinal com a Jordânia, poderia se complicar. Mas a Jordânia também tem um potencialzinho, vamos dizer assim, para deixar a Austrália nesse esquema. Mas a Austrália gosta desse tipo de jogo. Então é melhor a gente já ficar de olho, porque a Austrália deve passar na primeira colocação do grupo. Não vejo que Líbano, Palestina e Bangladesh vão fazer algo nas eliminatórias. Na terceira fase, depende do chaveamento, mas é bom a gente saber que essa geração australiana, que ainda não é das mais fortes, tem essa grande força. E o grande nome dessa geração australiana não é Irvine, não é Solskjaer. Para mim, é o Graham Arnold. Consegue fazer desse time um time muito sólido, porque esse é o destaque. Se a gente vê um time que não é basicamente um time retranqueiro, isso que a gente tem que botar em mente. A Austrália não é um time retranqueiro. Não dá para falar que a Austrália vai jogar na retranca com a Coreia do Sul. A Austrália espera, mas a Austrália tem armas para contra-atacar que são muito interessantes. Então acho que esse é um ponto positivo que fica do time australiano. Goodwin, para mim, é um dos grandes destaques dessa Copa da Ásia, um jogador que realmente eu não esperava tão boas atuações dele. E agora os australianos vão ter que se preparar aí, vamos ver. Né, porque tem esse porém na Ásia, né, que você não tem uma competição de alto nível logo de cara, como é na África. A próxima competição de alto nível da Austrália será a Copa do Mundo, né, se classificar, obviamente, mas deve se classificar ainda mais com a Ásia tendo várias vagas. Vamos ver como que os australianos vão retornar após esse banho de água fria, talvez um pouco de amadurecimento, né, por exemplo, esse lance do pênalti talvez seja uma prova disso. Agora a gente passa para o sábado e a gente vai falar do grande favorito. No sábado, nós tivemos pela manhã, no sábado dia 3, né, nós tivemos a eliminação do Japão por 2-1 de virada. E aí vem aquelas mil perguntas: o que deu errado com a seleção japonesa? O que aconteceu com a seleção japonesa? O que não aconteceu com a seleção japonesa? A gente falou, né, que qualquer resultado que não fosse o título ia ser um vexame para o Hajime Moriyasu, né, tendo esse ímpeto que a seleção japonesa vinha mostrando ao longo de todo o ano de 2023, sendo uma das melhores seleções do mundo, e o Japão não conseguiu provar nada, né, do que a gente estava esperando. Talvez um jogo ou outro, né, o jogo contra o Bahrein, acho que foi um jogo que foi bem interessante ver o Japão, mas o Japão caiu um pouco, o Japão sucumbiu, né, a gente falou várias vezes da defesa, e incrivelmente num jogo que o Suzuki não falha, o Suzuki não interfere na partida, o Suzuki faz até boas defesas, mas é engraçado que nas grandes defesas dele o lance estava parado por impedimento, ou seja, a zaga falha. Então há um problema aí, há um problema muito grave. A gente tem que olhar, o Japão tem que olhar com muita atenção para essa questão defensiva. Tanto do Suzuki, acredito que daqui para frente, talvez o Suzuki vai crescer, porque ele tem apenas 21 anos, está começando sua trajetória na seleção, né? Talvez ele consiga se prosperar no futebol belga, que é onde ele estava, joga no Centro Triumph, e perdão, e ele fez apenas 9 jogos na seleção, sendo que 5 foram nessa Copa da Ásia, ou seja, ele precisa ter essa calma. Se ele vai se manter no gol do Japão, né? E a gente tem que lembrar que o Japão não tem uma safra de goleiros tão interessante. Eu estou até aqui olhando no banco, apenas o Daya Mayoka tinha um jogo, a seleção goleiro do Vissel Kobe. O outro goleiro, que é o Brandon Nozawa, não jogou ainda. Dos que jogaram ultimamente, o Keisuke Osako, que jogou as eliminatórias contra a Síria, ele fez apenas 7 jogos, ou seja, né, ele esteve no jogo contra a Síria, né, isso não obriga ele a jogar. Mas o goleiro recentemente convocado do Japão, que teve mais jogos, foi o Daniel Schmidt, do gente que tem 14 partidas, ou seja, o Japão tem esse problema no gol, né? Precisa construir essa formalização do gol e também, talvez, com a defesa, né? Porque acabou sendo eliminado em tempo normal, numa falha bizarra ali do Tomiyasu Itakura. E é isso, acho que o Japão fez um primeiro tempo muito bom, acho que o jogo em si, ser eliminado pelo Irã, não é um problema algum. A gente tinha antecipado várias vezes que essa era uma final antecipada, que era um jogo que a gente esperava ver na final, e que os dois eram grandes favoritos. E talvez o Japão tinha um leve favoritismo. Eu acho que o Japão não soube aproveitar as fragilidades que o Irã mostrou
né? O Irã mostrou que o time que não conseguia finalizar direito durante a competição. O Irã estava sem o Taremi, estava sentido, fez um jogo muito ruim contra a Síria. Então faltou o Japão aproveitar isso, faltou o Japão, vamos dizer, martelar mais isso. Né? O Japão realmente teve dificuldades defensivas, o Irã se postou muito bem, mas a gente não viu o Japão envolvente, o Japão conseguia acertar as triangulações. Né? O Morita até fez um belo gol, né? Mas faltou. A gente vê aquele Japão que conseguia furar as linhas. O Japão de movimentação intensa, o Cuba aparecendo mais, o Endo conseguindo também fazer boas jogadas. A gente não viu isso no segundo tempo. O segundo tempo do Japão foi nulo. E acaba que essa eliminação do Japão, por mais que fosse o favorito e por mais que seja um vexame, acaba sendo justa por aquilo que o Japão não fez durante a competição que a gente esperava. O Japão sofreu para ganhar no Vietnã, o Japão perde para o Iraque, o Japão, não digo que sofreu contra a Indonésia, mas né, não foi aquele jogo. Talvez o grande jogo tenha sido contra o Bahrein, mas não foi também a grande partida japonesa, não foi aquele jogo de cantar os olhos. Então, o Japão se despede da Copa da Ásia com uma campanha frágil, com uma campanha que mostra sinais bem claros de que o ano tem que ser melhor pensado, talvez não vai ter suas primeiras eliminatórias, a gente tem que lembrar, né, que as seleções asiáticas têm esse destaque, né, que basicamente o ano inteiro, se não me engano é um ano inteiro, só estou em dúvida no segundo semestre, tem uma data que não é eliminatória, mas as seleções asiáticas só jogam as eliminatórias para a Copa, né, na data da FIFA de março e na data FIFA de junho, é o encerramento da segunda fase, e aí logo depois, no segundo semestre, já tem o começo da terceira fase. Eu estou até aqui confirmando, e é real, ó. Em setembro, outubro e novembro, a gente já tem as 6 primeiras rodadas da última fase. A gente pode até ter a seleção classificada. A gente pode fechar o ano com o Japão já garantido na Copa. Dependendo da chave, a gente querer pegar ele nesses 6 grupos, é muito provável que o Japão já esteja na Copa do Mundo, né? Garantido matematicamente, não só virtualmente. Então o Japão tem tudo para fazer um bom ano, mas deixa sinais de atenção para o trabalho. A gente tem que pensar, como eu falei na Austrália, o Japão só vai ser provado numa Copa do Mundo. Né? Então, acho que tem esse ponto. O Japão vai ter que se fortalecer, vai ter que se estruturar para isso, trabalhar essa questão defensiva, tentar passar confiança para o Suzuki ou para outro goleiro que assuma, mas dar rodagem para que esses 6 jogos que o Japão vai ter aí, os 6 sejam o Suzuki ou seja um outro goleiro, para que ele ganhe experiência, para que ele ganhe ferro. 6 jogos não, são 10 jogos. Né? Então, esses 10 jogos aí que tem pela frente já seriam mais que o Suzuki tem hoje. O Suzuki tem 9 jogos pela seleção japonesa, por exemplo. Então, que o Japão dê essa minutagem necessária para o Suzuki ou para outro goleiro conseguir trabalhar bem, conseguir se firmar nessa camisa 1 da seleção e ter, vamos dizer assim, um ano proveitoso no gol japonês. Para fechar os eliminados, a gente fala de Catar e Uzbequistão, 1-1 no tempo normal, 3-2 os pênaltis para os donos da casa. E o Uzbequistão, mais uma vez, é aquele time que a gente fala que pode chegar, que pode convencer, que pode fazer um grande ano, uma grande competição, e morre na praia, e dessa vez ele morre da forma mais dolorosa possível, né, que é nos pênaltis, que é tendo a vantagem nos pênaltis, que é com uma reclamação muito justa de arbitragem no lance do Barchan, e a gente já falou disso, da questão do Qatar, que é complicada, que não faz, até agora, eu não consigo entender como que o juiz no campo não expulsa o Barchan, como que o VAR não chama para ver um lance que o goleiro vai no alto, no joelho do Faiz Aérea. É um dos lances mais vergonhosos dessa Copa da Ásia, acho, sem dúvida alguma. A gente já está batendo muito tempo na questão da arbitragem ser ruim, né? A arbitragem ser totalmente pendurada no VAR para marcar pênaltis claros, para pitar lances claros. E nessa questão aí, a arbitragem pipocou de expulsar o Barchan, ou não pipocou, ou quis ser influente, quis ser caseira, né? Seja o que for, o que você quiser definir. E isso interferiu na partida, porque o Barchan vai lá e pega 3 pênaltis, né? Tudo bem, o último pênalti, né, foi muito mal batido, e aí não tem muito o que fazer, né? O Macharipov acaba recuando a bola, Macharipov que foi talvez o grande destaque dos Uzbequistão no jogo contra o Qatar, mas os Uzbequistão mostra porque a gente tem um pouquinho de esperança nessa geração. Mostra por que a gente acha que esse time pode chegar numa Copa do Mundo pela primeira vez, que é um dos times que a gente fala, né, brinca, que é um time que está ali martelando e nunca consegue abrir essa porta. Mostra que tem potencial para isso. Né? Acho que não foi uma Copa da Ásia ruim do Uzbequistão. Óbvio, faltou um pouquinho mais de ímpeto. Acho que os jogos do Uzbequistão foram muito mornos. Né? A gente pega que o pior jogo da competição foi contra a Síria. A gente pega o jogo contra a Austrália, que também não foi grande coisa. Contra a Índia resolveu o jogo muito cedo.
Tailândia foi um jogo mais tenso. E ontem a gente está gravando esse podcast dia 4 no domingo. Ontem eu acho que o Uzbequistão mostrou que uma seleção consegue botar ritmo de jogo, né? O Faiz Ulaev muito bem, né? O próprio Masharipov, que a gente já citou, também fez uma boa partida, né? Esse meio ali do Uzbequistão eu gosto muito, com o Shukrov também, né? Os laterais chegando muito bem na área, né? A gente viu algumas chegadas do Eshmurodov também, que quase fez um gol que o zagueiro se jogou na bola. São jogadores que têm qualidade, né? A gente recorda que o principal nome do Uzbequistão, que foi o Shomurodov, ele está lesionado, o Shomurodov que joga na Cagliari, ele é o capitão do time, né, por princípio, nessa competição ele acabou ficando de fora, quem foi o capitão foi o Spot, o goleiro, mas faltou ali, acho que um pouco de experiência, de cabeça, a gente fala, né, que é um time aí que tem uma base tanto quanto jovem, né, os jogadores que a gente acaba se vendo se destacar são jovens, é um time que vem de um título asiático, né, isso é um ponto importante de se destacar. O Uzbequistão foi campeão asiático, tem talvez um dos grandes nomes, uma das grandes promessas dessa geração, um jogador de 20 anos, que é o Faiz Ulaev, que foi o melhor jogador da competição, que o Uzbequistão foi campeão, mas faltou um pouco de maturidade de cabeça, e também eu digo que faltou o Uzbequistão um pouco de tentar aproveitar no campo para matar o jogo. O Uzbequistão estava muito bem até empatar a partida e parou de jogar, né? Decidiu deixar a bola com o Qatar. Não, tinha que forçar, tentar a virada. Eu acho que faltou esse ímpeto do Uzbequistão de ir para cima e tentar resolver o jogo logo nos minutos iniciais, né? Nos minutos normais, perdão, no tempo regulamentar, não ir para prorrogação. Foi prorrogação, o jogo foi morno, né? A gente tinha essa questão que o Qatar é os craques do Qatar, os jogadores que poderiam resolver, né? Então acaba se tornando um jogo mais tenso. E os Uzbequistão deixa aquele, mais uma vez, né, como várias vezes já foi na Copa e Copa da Ásia, aquele nó de poderia ter ido mais longe, poderia ter conseguido essa classificação, mas deixa essa boa impressão para as eliminatórias, que acho que é o grande ponto. Será que o Uzbequistão vai conseguir para a Copa? É o que a gente espera, né? Acho que deve passar aí no grupo do Irã, né? Empatou com o Irã, inclusive, ano passado. É uma das poucas equipes aí que segurou os persas. E agora, vamos ver como vai ser essa continuidade de trabalho, principalmente vindo para uma terceira fase, né? Acho que a terceira fase é o ponto de observar com os Uzbequistão, onde vão estar os times grandes e aonde a equipe vem derrapando nas últimas eliminatórias. Hora de falar de semifinal, então. Hora de falar de Jordânia e Coreia do Sul, o primeiro jogo que abre as semifinais na terça-feira, dia 6, ao meio-dia, horário de Brasília. Um confronto que já aconteceu nessa competição, né? A gente vale lembrar, Coreia e Jordânia se enfrentaram pela segunda rodada do grupo E, né, que era o grupo que eles estavam. A Coreia saiu na frente, a Jordânia virou ainda no primeiro tempo, e na segunda etapa só deu Coreia, e nos acréscimos a Coreia conseguiu sair com a vitória. Acho que para a Jordânia esse jogo é um sinal de alerta, porque acho que mostrar que tem potencial para bater de frente com a Coreia, a Jordânia já mostrou que tem, que, querendo ou não, a Jordânia foi além das nossas expectativas. A gente não tinha muita certeza do que seria a Jordânia no começo da competição, e ela se mostrou um time muito sólido, se mostrou um time com capacidade de bater nos grandes, de tentar, né, pregar peças, de tentar vitórias, não vou dizer improváveis, mas vitórias que talvez não estavam no script. E a Jordânia mostrou ser esse time. A Jordânia mostrou ser uma seleção forte. A gente tem um cara como o Altamari, que está fazendo muita diferença na sua Copa da Ásia, é um grande jogador. Também tem outros jogadores que vêm aparecendo, né, principalmente nesse mata-mata. Acho que dá para destacar o Yassan Naimad, que vem sendo um grande nome jordaniano, né? O Naimad, ele faz gols nessa fase de mata-mata, ele se destaca por isso, né? Fez uma grande partida, principalmente na fase anterior contra o Iraque. Para mim, ele foi o grande nome desse jogo, não foi o Altamari, o que só teve gols nos acréscimos. Acabou, obviamente, dando sorte de passar num gol contra, né? A gente tem que destacar isso, que passa tanta gente com um gol contra, mas a gente esperava já um jogo tenso. Com a Coreia, a gente já sabe como que vai ser o jogo. Acho que a primeira fase já deu um pouco dessa dica. A questão é, a Jordânia sabe quais foram os problemas, né, no caso que acabaram fazendo com que não vencesse os sul-coreanos no jogo da fase de grupos. É o segundo tempo ruim, e que tem sendo uma tendência, né, da Jordânia. Por mais que contra o Tajiquistão marcou, no segundo tempo o Tajiquistão foi melhor. Contra o Iraque aconteceu isso, contra a Coreia aconteceu isso, e contra a Malásia eles tiraram o pé, e contra o Bahrein não conta o jogo, porque a Jordânia não queria nada com nada naquela partida. E deu certo, né? No fim das contas, a Jordânia chega numa semifinal. Mas eu acho que é um ponto a se observar, né?
Ou como que a Jordânia vai ver isso? Ó, a gente não pode dar mole, a gente não pode dar brecha. A Jordânia já mostrou que tem potencial para passar. Então, é saber como que vai ser esse jogo dos jordanianos que até agora não conseguiram, vamos dizer assim, fazer uma grande partida na segunda fase. Né? A gente sempre vai olhar para a Jordânia se classificando com mais, né? Porque, pô, ganhou do Iraque, mas teve a expulsão do Hussein. Ganhou do Tajiquistão, mas foi com um gol contra, né? E não jogando tão bem assim. Então, a gente vai, se a Jordânia vai dar motivo pra gente falar mais, ou se vai conseguir essa classificação, né? Se o Senha Mutar vai conseguir fazer esse time corrigir os erros, principalmente do jogo do primeiro turno. Já a Coreia é a seleção favorita, uma das favoritas das 4, acho que fica atrás do Irã só, na questão dos classificados aí para essa fase final, para ser campeã, nesse Final Four, digamos assim. Só que a Coreia, a gente percebe que ela passa muito mais da raça, no talento dos jogadores, como, por exemplo, eu já tinha falado aqui que eu estava esperando que um dia, um jogo de mata-mata, quem ia decidir era o Son, e foi diferente. A Coreia, num jogo muito mais difícil contra a Arábia Saudita, a gente tem que dizer isso, porque contra a Arábia Saudita, a Coreia martelou o segundo tempo inteiro. E contra a Austrália, não. A Coreia não conseguia achar espaços, né, para conseguir criar chances. E foi num lance que o Son deixou 3 para trás, num drible, né? Então, que ele consegue o pênalti no finalzinho e o Wang pega a bola do Son, inclusive, né? Fala que ele queria bater o pênalti e bateu e fez. É um ponto interessante a gente ver que a Coreia talvez não tenha essa organização. Isso, para mim, é fruto do trabalho do Klinsmann. Isso é o Klinsmann, na sua pura essência, Klinsmann. Porque se a gente for para pensar, a gente fala da Jordânia, né? Ah, a Jordânia não jogou tão bem, não sei o quê, passou pela expulsão. A Jordânia mostrou futebol. A Coreia até aqui só ganhou um jogo. A gente tem que lembrar disso, só ganhou na estreia. Se a gente for pegar tempo regulamentar. Depois foram só empates. Empatou com a Jordânia, empatou com a Malásia, empatou com a Arábia Saudita, empatou com a Austrália, ganhou na prorrogação. E sempre com gol nos acréscimos, né? Empata o jogo contra a Jordânia com gol no final, passa à frente contra a Malásia com gol já nos acréscimos e toma empate, né, nos acréscimos. Tudo bem que foram 15 de acréscimo, é outra história. Empata contra a Arábia Saudita nos acréscimos e empata contra a Austrália também nos acréscimos. Né? São 2 jogos que a seleção sul-coreana, vamos dizer assim, passou na bacia das almas, né? Conseguiu salvar a pele e ainda conseguiu se classificar. Acho que fica um ponto negativo nessa questão, mas mostra que o time é um time raçudo, que não desiste, que tem muita força. Aí tá vindo a força da Coreia. É na individualidade do Son, na individualidade do Lee Kang-in, que também faz uma grande competição, do Hwang também, que aparece muito bem, mas é muito mais raça e individualidade do que um conjunto, do que um mérito do Klinsmann, do que qualquer coisa. A Coreia deixa essas dúvidas para nós, perante a sua força, mas é favorita contra a Jordânia, não dá para negar. Assim como era favorita no confronto da segunda rodada, é favorita agora, mas precisa mostrar para que isso, precisa mostrar por que uma seleção que chegou na oitava de Copa do Mundo, o Klinsmann precisa mostrar por que está fazendo esse trabalho, porque realmente, óbvio, pode chegar, uma competição de mata-mata, tiro curto é isso, né? Às vezes não é só a técnica que resolve, às vezes não é só o trabalho tático, às vezes não é só isso, às vezes tem coisas, fatores em campo que resolvem. Como eu falei no comentário da Austrália, a Austrália estava fazendo o jogo dela e estava fazendo muito bem. Mas a Coreia do Sul, com um talento geracional, que é o Son, conseguiu, né, quebrar tudo isso e conseguiu fazer a classificação, conseguiu se classificar. Então, fica esse ponto aí de observação óbvio. Você não pode deixar de merecer o Son, não pode merecer o Lee Kang-in. Podem ser jogadores que devem aparecer novamente, né, nessa semifinal. Vamos ver como a Jordânia vai tentar parar isso e como a Coreia vai lidar com esse favoritismo. Agora vamos para o outro confronto, o confronto do dia 7, quarta-feira, meio-dia também, Irã e Catar. Os persas, para mim, são a melhor seleção desta competição. Eu saí um pouco, vamos dizer assim, ressentido do jogo contra a Síria, porque realmente o Irã não jogou bem. Mas o jogo contra o Japão mostrou, principalmente no segundo tempo, né? Eu acho que o grande ponto a se destacar do Irã nessa virada contra o Japão é que o treinador, o Rami Galanoe, ele não mexe no time no intervalo. Ele só vai mexer no time lá na frente, né, quando o jogo já está empatado, já vai mexer no time, vamos dizer assim, pensando numa possível, eventual prorrogação, né, para poupar o time, para, né, se fortalecer, para... eu tô vendo até aqui, ó, ele mexe, literalmente, ele vai mexer no time, acontece o lance do pênalti, e aí os jogadores saem na comemoração do gol, né, no último lance do jogo. Então, inclusive sai até o
Mentira, sai o Asmun, né? Não sai o Jarbache. Ele faz 3 alterações ali no momento que o jogo já tá no final. Então, ele não precisou mexer no time. Acho que isso é um ponto que se destaca para mostrar como esse time dele é forte, né? O time que talvez ficou devendo contra a Síria, a gente falou muito do Asmun, e o Asmun apareceu muito bem contra o Japão. A assistência que ele dá pro primeiro gol é espetacular. Ele ainda faz um golaço que eu tô com o Yuri Casari, né? Ele falou no minuto da Copa da Ásia desse sábado que não consegue ver impedimento. Eu olho, eu também olho, meu Deus, da onde que o impedimento nesse lance, aonde que marcou, não consigo ver. E tudo bem, tem que respeitar o VAR, mas realmente é muito estranho. O Irã acaba se classificando, consegue uma virada histórica, consegue derrotar o grande favorito e não tem como não passar Já merecia isso em campo, na verdade. Acho que ao Japão era muito mais porque pelo que vinha fazendo, o Irã consegue vencer o jogo sem o Taremi, que talvez era um peso emocional que a gente podia, né, pensar que podia afetar, e o Irã mostra que não, o Irã mostra muita força, o Irã mostra muita garra, o Irã consegue essa classificação tanto quanto histórica. É uma virada muito grande, um grande jogo também do Djarbakht, né, que era um jogador que talvez a gente esperava mais dele na seleção há muito tempo, e há muito tempo ele não fazia um jogo tão bom assim como ele fez contra o Japão. E o Irã chega dando todas as carteiradas, todas as credenciais possíveis para ser o favorito a chegar ao título. Não só esse confronto contra o Catar, a gente já falou do Catar, mas tem um time sólido para conseguir bater o título, conseguir quebrar esse jejum já de quase 38 anos que o Irã não ganha uma Copa da Ásia. Então, eu acho que é para se observar, ainda mais que o Taremi vai voltar, né? Ainda mais que o Asmun ganha confiança. O Asmun até postou um vídeo ontem, na comemoração, esse cara comemorando, vamos estrear no cabelinho. É porque tinha um vídeo de um japonês, não sei aonde é aquele vídeo, parece ser no Irã mesmo, o japonês brincando com o pessoal, assim, a gente vai ganhar de vocês, ele dá uma esfregada na cabeça, né, e o pessoal começa a falar, não consigo entender nada, porque ninguém fala inglês no vídeo, mas dá pra ver que é uma provocação que o japonês faz junto com o persas, e aí os iranianos, o Team Media, aproveitam para comemorar, imitando o gesto do nosso amigão lá do Japão. Então, acho que quem bate o grande favorito se torna o favorito. O Irã tem força, tem culhão para isso, né? Para peitar, para mostrar, ó, eu sou forte, eu sou grande, eu tô em busca de acabar esse jejum, como o Stein falou quando esteve aqui outra vez, é o time, é a geração para ser campeã, digamos assim, é a boba da vez, talvez, eu acho, junto com o Son também, eu até guardei isso para mim, mas eu acho que o Son também é um jogador que merece esse título, mas é uma geração que merece esse título porque está indo nos seus últimos passos, né? Acredito que até a Copa de 2026 vai ser a última dança aí de Asmun, Taremi, a nível internacional. Mas fica esse destaque, né? O Irã mostrou força, mostrou determinação, mostrou um futebol muito envolvente e no segundo tempo fez ali essa classificação contra o Japão. Obviamente contou com uma falha defensiva ali nos últimos minutos para marcar de pênalti. Mas é uma seleção que se destaca, sem dúvida alguma, e mostra o seu potencial, mostra o seu nome para conseguir essa vaga nas semifinais da Copa da Ásia contra o Catar. E o Catar, obviamente, queimou nossa língua. A gente está começando a não esperar muita coisa, até porque o Catar faz isso. A gente pode até falar, mas o Catar na Copa do Mundo era outro nível. Sim, mas só que o Catar não mostrou futebol na Copa do Mundo. Uma coisa é você assinado com 0 pontos e mostrar futebol, como foi, por exemplo, o Canadá, né? Eu tô tentando lembrar se o Canadá perdeu os 3 jogos da fase de grupos, ou se foi empatar 1. Mas o Canadá mostrou futebol. O Canadá, eu lembro que claramente a gente falava isso. Pô, o Canadá caiu, mas o Canadá jogou muito bem contra a Bélgica, jogou muito bem contra a seleção da Croácia. Né? O jogo contra o Marrocos eu não consegui acompanhar direito, não lembro, mas o Canadá mostrou futebol, acho que isso é um ponto interessante. E no Catar não conseguiu mostrar isso na Copa do Mundo, mas diferentemente o Catar queima um pouco nossa língua, faz uma primeira fase muito boa, passa com 100%, com muito mérito, mas na segunda fase já não faz jogos tão bons, não joga bem contra a Palestina, não joga bem contra o Uzbequistão, não consegue furar a defesa do Uzbequistão. Esse é o problema, daí ganha mais um lance de presente para a gente contestar a questão de arbitragem, ser caseira, de ser beneficiária aos donos da casa, né? O caseirismo entrando em vigor, e a gente sabe que nos asiáticos eles têm muito essa questão com os países árabes, né? De a gente ver que o futebol, não digo, o futebol asiático está se tornando muito mais os países árabes em questão financeira, até mesmo de escolhas, né? De, pô, a Copa da Ásia, a próxima Copa da Ásia vai ser na Arábia Saudita, por exemplo, então, né, a outra já foi nos Emirados Árabes Unidos, então a gente vê que há uma proximidade muito grande dos países árabes com a AFC fora de campo, e obviamente não tem como a galera não levar esse lado de teoria da conspiração dentro de campo, com erros tão claros, tão absurdos,
como foi o caso da expulsão do Baixan. Mas o Baixan não tem nada a ver com isso, quem tem que expulsar é o juiz pipocou, e o Uzbequistão pipocou nos pênaltis. O Catar chega com essa pulga atrás na orelha da gente, né, por não ter feito uma grande fase de mata-mata, mas pelo que mostrou na fase de grupos, e por ter um jogador em especial, que é o Afif, que está fazendo uma competição estupenda, o Catar pode mostrar muito mais. Né? O Catar, ele pode ser essa seleção que pode surpreender o Irã. Acho que o Catar venceu o Irã seria uma surpresa, tal como foi em 2019. O Stein até chegou a brincar com isso, a gente está vendo 2019 de novo. Porque é um Catar que surpreende, vai muito bem na primeira fase e pode surpreender no mata-mata. Não dá para duvidar do Catar eliminar o Irã. Acho que esse é um ponto que tem que deixar muito claro, né, galera? O Catar pode passar sim pelo Irã. Obviamente fica essas pendências, esses pontos de interrogação por conta da da segunda fase não tão boa, mas também fica o destaque de tudo aquilo que os catares fizeram na competição dentro de casa, tem esse ímpeto a mais. Obviamente pode jogar com 12 na semifinal, brincadeira, mas o Irã tem que estar pronto para isso. E o Catar pode ter das armas que tem no seu plantel, uma defesa muito boa. Estou gostando muito da Copa da Ásia do Lucas Mendes, que é um brasileiro daqui de Curitiba, inclusive, estava jogando muito bem na defesa, né? Tanto que sofreu a pressão do Uzbequistão na partida de ontem, na partida do sábado, dia 3. E o Uzbequistão, a grande arma era o chute fora da área, porque não conseguia entrar na área, né? O Faizullaev até que tentava fazer boas jogadas, mas não havia. Se você pegar o jogo, foram muito poucas as finalizações do Uzbequistão dentro da área. Quando teve o Ada, se jogou na bola igual um louco. O Catar tem força. Acho que esse é o ponto que destaca. O Catar pode sim surpreender e chegar em mais uma final da Copa da Ásia. Obviamente, dessa vez, não é o favorito do confronto. Algo que, vamos dizer assim, contra o Palestina não era assim, contra o Uzbequistão também não era assim, era o favorito, e agora não é o favorito contra o Irã, vai ter que jogar, vamos dizer assim, esperando mais o Irã. A gente sabe que o Irã não é aquele time retranqueiro, mas vai ser um grande jogo, né? Vão ser duas grandes partidas, a gente já viu uma prévia de uma na segunda fase, e a gente espera aí, né, desse confronto os confrontos de seleções que estiveram na Copa do Mundo foram muito bons até agora, né? A Arábia Saudita e Coreia do Sul, Austrália e Coreia do Sul, Irã e Japão foram confrontos muito bons, muito equilibrados. E as seleções que estiveram na Copa só caíram para outras seleções que estiveram na Copa, né? A Arábia Saudita e a Austrália caíram para a Coreia do Sul, o Japão caiu para o Irã. Então, Irã e Catar é um confronto que também promete, apesar do Catar não ter sido aquela seleção na Copa, mas na Copa da Ásia, tem provando ser. Tá certo? Vocês querem palpites? Meus palpites são Coreia do Sul e Irã. A gente vai ter duas seleções tentando quebrar tabus históricos na final, né? Uma não ganha 64 anos e a outra não ganha 48, mas são duas seleções que, para mim, são mais fortes, mas, como disse, não duvido de nada de Jordânia e de Catar passarem. Também tem um ponto interessante que eu acho que dá para destacar, é a briga pela artilharia, porque o Armin Hussein foi expulso, está eliminado, né, do torneio, e ficou para trás. O Eder também ficou para trás. Então a gente tem que ver aí, ó. O Afif tem 4 gols, que está vivo. E com 3 gols tem o Taremi, que volta da suspensão, o Lee Kang-in e o Son. Né, a Jordânia ali, o Al-Naimad e o Talmad tem 2. Mas acho que principalmente essa galera de 3, 4 gols, ver quem se consegue destacar. Lembrando que não temos disputa de terceiro lugar na Copa da Ásia. Ou seja, tem que ir para a final. Ou seja, o Taremi quiser ser artilheiro, tem que fazer 2 gols em cada jogo. A gente sabe que tem potencial para isso. Mesmo Som, né? Enfim, vamos aguardar, ver aí mais promessas de grande semifinal e você, obviamente, vai acompanhar tudo aqui no nosso Conte Verde. Não se esqueça de se inscrever no Spotify e no YouTube para receber os minutos da Copa da Ásia. Terça e quarta-feira eu estou de volta com o Yuri Casari. A gente volta também para fazer uma pré-final, espero que não seja só eu, aqui no podcast. Se você vai participar, manda aqui, tá acompanhando a Copa da Ásia, né? Tá acompanhando legalzinho, quer participar, quer dar um pitaco, manda uma mensagem pra gente, que a gente coloca nesse balaio. E, claro, siga a gente nas suas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde_, também é importante aí para você ver as atualizações, a gente posta tudo o que acontece no mundo do futebol de seleções por lá. E temos nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/PonteVerde, com R$10 por mês. Você ajuda a se manter, a estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso projeto. Tá certo, pessoal? Eu espero vocês no Minuto da Copa da Ásia, no próximo podcast e, é claro, nas suas redes sociais, em todos os lugares onde nós estamos. Ponte Verde, os caminhos da Copa da Ásia e da Copa do Mundo, passo por aqui. Até o próximo!